Olá, olá, mais um episódio aqui do Dali para Não Tomale, o podcast para o empresário aprender a dar porrada para não levar porrada. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Kelly Cruz, que vai contar um pouquinho mais da experiência dela sobre experiência do cliente. Kelly, um prazer estar com você aqui hoje. Agradecemos muito aí o seu convite. Gostaria que você começasse se apresentando, falando quem é você atualmente para nós. Claro. Bom, prazer, né? Prazer. Estar aqui hoje com vocês. No Dali para Não Tomar. Então, primeiro, adorei o nome. Muito bom. E segundo, quem sou eu, né? Hoje eu estou, né, na cadeira de gerente na área de atendimento e também de experiência do cliente lá na Basto e Souvenir. Me considero uma pessoa absolutamente pragmática, né? Então, assim, tomar decisão de maneira rápida. Acho que eu vim aprendendo isso ao longo da minha carreira. Nem sempre foi assim. Às vezes a gente quer ser poético no meio do caminho, mas a gente vê que não dá, né? E que bom que passa essa fase. Estou muito feliz, né, de poder ter crescido na carreira, me desenvolvido e ter feito coisas bem interessantes em equipe, né? Legal. Porque um ponto importante para mim também é a liderança. Então, é uma coisa que eu gosto demais, assim. Então, acho que é um pouco disso. Legal, legal. Bem, queria agradecer mais uma vez ter aceitado o nosso convite aqui. Você que é uma pessoa que trabalhou em marcas como a Mil, Boticário, tem um case aí que ela vai contar pra gente daqui a pouco da Beleza na Web. E eu já quero começar assim com a porrada do Dali para Não Tomare, né? Tu já trouxe um tópico aí de trabalho em equipe. Como que é a diferença aí entre sucesso e suporte quando fala de lidar com os times? Porque a gente tem muito suporte, e aí venda, e aí o suporte vai lá e fala, como é que vocês venderam isso aqui, né? Tá tudo errado, não tem como entregar. Qual a diferença aí na hora de trabalhar as equipes e de fornecer experiência ao invés de suporte, trocar isso? Legal. Acho que de um modo geral, assim, é você trabalhar, primeiro, confiança. Parece meio batido até isso, mas confiança e autonomia. Até que ponto a sua equipe pode ir para que ela seja ou suportada, né, ou ela realmente vai e toma essa decisão. Então, primeiro é embarcar todo mundo dentro desse processo, dentro do negócio, dentro das decisões, dos objetivos. Então, o primeiro ponto é esse, assim. Até que ponto você vai suportar? Ficar dando muito suporte a todo momento para a equipe não é o mais ideal dos mundos. Claro que depende do nível da equipe, da maturidade da equipe. É uma equipe nova, está começando agora, você vai precisar dar mais suporte, né? E o sucesso dela, quando que vai ser determinado? Quando ela consegue ter a dimensão de quando tomar a decisão e quando desdobrar isso lá na ponta para que efetivamente se torne resultado. Ela mesma começa a ver isso acontecer. Né? E isso vira tudo processo? Ou tem coisas dentro da área que vão ser guiadas mais pela cultura do que pelo processo? Olha, essa pergunta é boa. Tem parte que é processo, sim. Porque tem gente que reclama, por exemplo, de burocracia, né? A burocracia, ela é necessária na dose em que ela organiza as coisas. Então, é importante ter um processo para que você mida, né? Faça a medição depois de padrões, com padrões. Então, é importante ter esse processo. Agora, a forma como a cultura se posiciona vai te dar o drive para você ir lá e falar, putz, eu tenho que ganhar tração aqui. Eu tenho que correr com isso, não dá para esperar o processo ficar pronto até o final, porque esse cliente pode sumir, ele vai embora, eu vou perder ele. Então, processo, ele compõe a cultura e, naturalmente, a cultura compõe o processo. Então, não dá para viver, um não vive sem o outro, né? Eles andam em conjunto aqui. Kelly, e aí, quando a gente fala desses processos para pequenas empresas, eles estão sendo construídos. Mas você trabalha numa grande companhia. Sim. Como funciona esse processo dentro de uma grande companhia e como que as pessoas estão envolvidas, elas lidam com isso? Geralmente, na grande companhia, ele já está pré-estabelecido, por quê? Você tem áreas estruturadas, né, para isso, para definir, para desenhar. Você vai mapear, você tem o processo ágil para desdobrar, para fazer lá na ponta a coisa acontecer. Então, você vai cascateando. Claro, começar com um objetivo. Geralmente, qual que é a estratégia da empresa para aquele ano? A estratégia é crescer X pontos percentuais, aumentar a market share não sei de quanto, enfim. Então, dado o objetivo macro, isso vai ser cascateado em como que isso vai acontecer. Então, aí vem o desenho, vem o desdobramento novamente, e as equipes começam a seguir um passo a passo, começo, meio e fim. Então, acaba ficando mais, entre aspas, facilitado, porque você tem estrutura para isso, você tem um apoio para isso. Nem todo o processo é criado, é insano dizer que a gente tem tudo ali, né, acontecendo e sabe do passo a passo,
Mas a gente, quando tem essa estrutura macro, você tem uma leve desconfiança de onde puxar. E se é uma empresa grande que tem vários negócios, segmentos, enfim, você acaba se conectando e plugando com outros negócios da própria empresa para entender, será que lá já passaram por esse problema e tem alguma coisa que pode trazer solução? Bacana. Então, de alguma maneira, isso está melhor estruturado. Você já tem os caminhos ali definidos. A pequena empresa, se você me permite falar um pouquinho Claro, aqui... por favor. Né? A pequena empresa, o que eu vejo muito acontecer, inclusive amigos e pessoas que me acionam também, geralmente o conhecimento está na cabeça. E aí o conhecimento é tácito. Tem um ancião ali dentro que sabe tudo, né? Tá tudo na cabeça dele. Tem empresa que enfim. até fala, não vou nem mandar esse cara embora, porque esse cara aqui já sabe tudo aqui dentro. Exatamente. Então, ele chega e já está totalmente condicionado, né? O que é a empresa. Então, assim, nesse caso, o mais importante é passar esse conhecimento para pelo menos mais uma pessoa, dependendo do tamanho da empresa. Se você é uma equipe, comece a escrever. Tá. Agora, se você, mais um ou mais dois, começa a transmitir a cultura para começar, depois o processo. O que é mais importante? Porque tudo não pode ficar na seara do eu acho. Sim. Não pode ficar na seara do, isso aqui Porque daí eu você vai acho que depender dar do bom. comportamento humano também, né, Kelly? Se ficar no Exatamente. eu acho. Se a pessoa tá no mau dia... Ela vai achar, né, muitas coisas estranhas. E aí pode vender a empresa, assinar um cheque em branco. Então, quando você está numa pequena empresa, o mais importante começa para ontem se estruturar nesse sentido. Kelly, mas eu não tenho nem computador, eu estou começando a empreender com uma folha de sulfite. Legal. É lá que você vai escrever o passo a passo de como que é o modus operandi da sua empresa, né? Para que as pessoas não achem, para que lá na frente, quando entrar um novo funcionário, você não vai treinar ele colocando ele para sentar do lado de alguém que já está lá. Porque você também já nem sabe mais os vícios, de repente, que essa pessoa tem. Então, por isso que é relevante essa questão do processo, independente do tamanho. Escrever esse processo, deixar esse processo claro, talvez para mim mesmo, né, que estou tocando a minha operação para tornar esse caminho mais simples, né? Exato. Eu queria que você contasse um pouquinho de como funcionam essas criações de procedimentos hoje aí no seu dia a dia. Legal. Geralmente, quando a gente olha para a seara atendimento, e aqui eu estou falando da minha cadeira na parte atendimento, numa experiência de mais de 18 anos, tá? Isso hoje está como gerente, tu tem pessoas que te ajudam ali. Exato. Em média, quanto que é a sua equipe? Quantas pessoas? Eu tenho uma equipe interna de aproximadamente 5 pessoas. Tá. E aí o atendimento, ele fica numa prestadora de serviço, né? E lá dentro... Caraca, então tem um interno que ainda tem que replicar esse processo lá fora. É um call center? É um call center, exato. E aí fica fora, né? E aí dentro desse contexto, essa equipe que fica lá, ela é uma equipe que vai organizar, vai olhar para tudo que tem começo, meio e fim. Mas como que surge? Como que alguém escreveu o primeiro processo? Partindo da necessidade do que o teu produto vai gerar para o mercado. Uhum. Então, por exemplo, se eu vendo roupas, o que de repente pode surgir de perrengue no meio desse caminho? Ela pode ficar grande, ela pode chegar rasgada, ela pode chegar pequena, né? Enfim, cor errada. Então, tudo aquilo que o seu negócio vai depender, vai precisar gerar uma demanda para esse cliente lá no futuro, é processo. Então, tudo isso. Kelly, mas não é um produto, é um serviço. Legal. Então, é um agendamento de consulta. O que pode dar errado no meio desse caminho? Tem fila, a guia está para vencer, você tem urgência de marcar esse médico, você tem prazo para retorno, que senão você vai pagar de novo a consulta. Então, tudo aquilo que vai gerar uma demanda tem que ser processo para todo mundo minimamente fazer o mesmo passo, quando não idêntico, muito próximo disso. Bacana. O diabo mora nos detalhes, né? Exato. Essas semanas atrás eu conversei com o CMO, que também é o do C-Level que cuida de atendimento na Unidas, e ele fala bastante sobre esses detalhes que não estão claros dentro da jornada do cliente, que acabam impactando diretamente na experiência desse cliente, né? E Exato. qual é a dificuldade está aí, né? Como conseguir prever esses micro detalhes que podem acontecer na cadeia? Qual que é a sua dica, Kelly, nesse sentido? Olha, a dica principal é assim, tem uma frase, e aí eu vi essa frase, que eu levei para a vida, assim, porque eu realmente achei ela muito boa. E eu vivi isso vendo líderes, né, meus também tocando o bumbo ali do dia a dia. Você vai crescendo na carreira, e aí às vezes você vai perdendo o tato da coisa,
de poder saber como que é um processo ponta a ponta, de estar ali, né, conhecer o detalhe. É igual você tem 2 camadas para ter o cliente final, né? Exatamente. Então, assim, o que que acontece no meio desse caminho? Então, para a gente poder pegar o detalhe, cara, independentemente da cadeira que você tá, se interessa pelo que está acontecendo lá na ponta. Como que você vai fazer isso? Ouvindo o atendimento. É lá que mora. A grande parte das empresas, independente do tamanho dela, tem área de atendimento. Pode ser uma pessoa atendendo no balcão, pode ser, sei lá, 2 pessoas num call center que está começando agora, ou 5.000 pessoas. Como que você vai saber qual detalhe você está precisando? Olhando indicadores. Por que estão te ligando mais? É um Legal. balcão, é uma pessoa que está lá no balcão da tua loja atendendo. Ô, amigo, me conta um pouco. Por que esse cara vem aqui todo mês reclamar? Qual a quantidade de clientes que chega aqui para reclamar? Vai no palitinho, né? Vai lá na folha de sulfite, marca no palitinho. De novo, eu estou pecando aqui, obviamente, pelo cenário mais abrupto, né? De não ter um computador. Sim, Mas sim. porque dá para fazer, gente, independente de qualquer cenário de empresa e de tamanho que você tenha. Então, essa questão de poder ter, né, essa noção do que está pegando é acompanhar resultado. Você pode ter lá o mais parrudo dos sistemas acompanhando com vários dashboards, né, incríveis, e você pode ter a contabilização lá na ponta da loja. Planilha no Excel. Exatamente. Quando eu dava aula, uma das coisas que eu falava era da planilha. Coloca lá o seu controle, para quem você vendeu naquele dia, qual que é a região, se você é um e-commerce, né? Qual a região de quem você vendeu, qual a transportadora que foi entregar e qual é o motivo da reclamação do cliente. Minimamente o que vai acontecer no final do mês você entender qual é a região que está pecando mais, está conectada com qual transportador e o que está acontecendo sobre o valor de qual ticket médio. Até para você tomar uma decisão de devolve ou não devolve, fica ou não fica, o que, que eu faço? É lucrativo ou não é? Que às vezes até paro de vender para essa região, Exato. porque dentro do negócio tá tendo mais logística reversa do que Exato. lucratividade É em si. isso. É isso, exatamente. Demais. E assim, falamos aqui, né? Então, vamos começar por um processo de CX e de atendimento, banco de dados que vai guiar esse processo para eu saber aonde eu vou atuar com mais prioridade, entender essas fricções e esses detalhes. E quando, né, eu vou, vamos falar assim, num cenário como o seu, aconteceu algo novo. O que ele vai levar em consideração, o que ele pode levar em consideração, seja o pequeno ou grande, o profissional que está ali, para tomar a decisão que não está no processo. Mas eu posso apimentar um pouquinho? Vai lá. Imagina que isso é uma situação de crise e é algo que você precisa lidar com agilidade. Como que você recomenda que os profissionais que estão nessa posição consigam contornar esse problema, que é novo e é um problema relacionado a uma grande crise? Legal. Acho que o primeiro ponto é assim, você tem que estar muito conectado com a equipe do atendimento. Muito conectado. Porque se você está conectado, ela vai entender, por exemplo, por que eu não posso no e-commerce, eu vou pegar sempre o e-commerce porque a margem dele ali de equilíbrio... Lucro tem que girar para lucrar, né? Exatamente. Então, assim, você não tem muito tempo para pensar em determinadas coisas. Então, como que sua equipe toma uma atitude nesse cenário? Então, ela tem que entender, cara, se eu ficar dando cupom para o cliente... cupom, que cliente que não gosta de cupom? Todo cliente adora um cupom, frete grátis, aquela coisa toda. Total. Mas e a empresa, ela sobrevive com isso? O cupom, ele é um remédio para aquela dor momentânea, mas não vai resolver a causa raiz. Não vai resolver a causa raiz. Então, assim, tirar um pouco dessa coisa de poder ficar dando muitos presentes, porque isso não vai trazer o que o cliente quer. Porque no final do dia, né, e no pano de fundo, ele quer arroz com feijão muito bem feito. Então, essa equipe lá da ponta, ela precisa primeiro entender do que a empresa vive, ser muito transparente com isso. Pessoal, se você der esse cupom aqui, ó, cara, isso tá impactando aqui dentro da empresa nesse cenário e nesse. Quer entregar? Negocia, mas dentro desse escopo. E aí você começa a criar escopos para a galera começar a entender que, por exemplo, é o teu cliente mais ferrado, ticket médio lá no alto, teve um perrengue, eu dou um cupom para ele ou não dou? Putz, dá. Né? Pô, Equilibra essas coisas. Aí eu vou levar em consideração, cara, frequência de compra que o cara teve, nível da carteira do cara. Exato. E aí você chegou num ponto que é a sequência lógica. Qual é a sequência lógica do teu negócio? Então, assim, é um ticket alto, ou independente de ser e-commerce ou não, é um cliente que ele quase não liga pra gente. Quando ele liga, ele geralmente traz um ponto absolutamente relevante
que é um problema da empresa, que está na causa raiz, a gente tem que cuidar, então vamos abrir uma exceção, a gente precisa cuidar desse cara. Então, conversar com a equipe do atendimento cada vez mais é importante, porque lá na frente você vai ver ela tomar decisão que tem uma coisa que é super importante, assim, é melhor pedir desculpa do que permissão, muitas vezes. Então, lá na frente... Porque a ação tem que ser tomada rápido. Ali, na hora, senão você perde, o cara vai embora e ele já... Enfim, foi no Reclame Aqui. Já foi no Reclame Aqui, já era, você já perdeu ele. E mesmo que você resgate, às vezes ele não volta com a mesma confiança de sempre, né? Que ele tinha até aquele momento. Então, assim, você precisa... Não tem um padrão, né? Mas é importante ter a equipe próxima de atendimento. Muitas empresas deixam a equipe de atendimento no cantinho. Quase que não vão lá. Nem conhecem, não sabem do que vivem. Mas, quando você começa a ouvir essa galera, vem projetos incríveis de quem está ouvindo o cliente, né? Você tem uma TI desenvolvendo um sistema lindo, maravilhoso, que vai ser totalmente disfuncional lá na ponta. Porque não ouviram quem usa. E quando você fala de ouvir a equipe de atendimento, o que seriam os ritos para isso? Legal. Existe algum rito de gestão, de chamar um exemplo de vendas, né? Matinal, tem alguma coisa assim que poderia ser realizado com frequência? Tem muita coisa legal para fazer. Pegando um contexto genérico, né? Dentro do atendimento, a gente tem um processo que é a qualidade do atendimento, em que você mede a qualidade de quem atende, avaliando o processo, se a pessoa está seguindo direitinho, né, o processo, enfim. Então, uma das coisas que pode acontecer é, pega essas melhores pessoas, que têm mais desenvoltura dentro desse contexto, melhores notas, né, melhores avaliações, uma pessoa que está totalmente dentro dos indicadores, é totalmente aderente àquilo que a empresa pede e ela é comprometida, e monta um fórum de melhoria. E aí você chama essa galera para uma reunião. Ah, Kelly, não é presencial, é online. Monta uma reunião online. Ah, mas eu não quero ir só pelos melhores, eu quero ouvir todo mundo. Coisas que eu já fiz. Monta um formulário e deixa disponível. Vai vir um monte de ideia. Vai vir um monte de problema. Isso vai vir para um monte os de operadores, para os agentes de atendimento. Para os operadores. Para quem realmente está no tato com o cliente ali. Exato. Porque assim, o que acontece? Por que é importante isso, medir? Às vezes, eu não sei se já aconteceu na realidade de vocês, mas às vezes tem gente que vai levantar a mão e vai querer parar a empresa inteira falando que tem um problema que está acontecendo muito. Nossa, assim... Quando ela não levanta da mesa e vai lá, atrapalha todo mundo, e ela traz o problema para ela e a empresa vira um... Isso. Cara, isso eu sofri muito, particularmente, na startup, na Stack, que a gente saiu de 5 para 50 pessoas. Então, às vezes acontecia um negócio que, cara, o cara tomava dor para ele ia lá no TI, o TI gosta de trabalhar fechado. Exatamente. Um caos. E aí você para a galera de TI que estava desenvolvendo algo para poder alavancar. Que eles amam separados. Exatamente. Aí você vai falar o quê? Ah, então, não, mas veja bem, segundo o que eu acho, aí você já morreu na praia, né, meu irmão? Você começa a falar segundo o que eu acho, ou pra de galera acordo... exata. Exato. Quando você lança essas pesquisas para os operadores, tem muito eu acho também lá dentro, né? Tem, mas a diferença é que você junta um eu acho com outro eu acho, com mais 30, com 40... Aí já se torna uma certeza. Exatamente. Aí já dá parâmetro para você ir mais a fundo, fazendo deep dive para entender, esse problema é um problema mesmo? Porque grande parte do que a gente vive no atendimento, que as pessoas falam que está tendo um problema, não é problema. É segundo o que elas acham. Por isso que o número é importante. Por isso que medir é importante. Porque aí você vem com contraponto. Você fala, ó, não é muito, assim, não é exatamente o que você está me trazendo. Eu posso colocar isso que você está me trazendo na caixinha do desconfiômetro, tá? Certo. Vou ficar olhando para isso, mas eu não vou dar valor para ele agora. Porque senão eu paro uma galera para olhar para um problema que não é um problema. E, Kelly, aproveitar sobre você tá falando sobre os indicadores, né? A gente sempre pensa no atendimento, assim, ó, qual que é o indicador NPS do atendimento, CSAT do atendimento? Conta para nós um pouquinho sobre os indicadores que possam ajudar os times de atendimento, seja de uma pequena empresa quanto de uma grande empresa, a melhorarem a satisfação dos seus clientes. Tá bom. Eu vou começar com a pequena, tá? A pequena empresa, ela não vai ter isso muito bem estruturado, muitas vezes, tá? E eu tô aqui imaginando a pequena mesmo. Então, como que ela mede isso? Vai no papelzinho, né? Deixa a pesquisa lá escrita no balcão.
Atendeu cada cliente, entrega. Atendeu cada cliente, entrega. E aí, o que teria nessa pesquisa? A pergunta, né, do NPS meio que padrão. Então, né, de 0 a 10, o quanto você indica a nossa empresa para um amigo ou para um familiar. Então, essa talvez eu não fugiria. Principalmente quando é pequenininho assim no papel, não dá para ter, né, uma... né, muito extensa, né? Exato, nem pode. Então, para ser rápido, para ser mais ágil, pergunta. E aí o cliente, de repente, eu não vou voltar aqui para te entregar essa pesquisa. Não, manda uma foto para o nosso WhatsApp, tá ótimo. Ou faz a pesquisa via QR Code, enfim. Então, dá para começar pequenininho. Vamos medir manual. Que dia que o cliente foi lá na sua loja, no balcão? Ele foi dia 28/10. Legal. Que dia que você retornou para ele o contato sobre o problema que ele te apresentou no balcão da loja? Dia 30. Você levou 2 dias aqui corridos para poder responder para ele. Será que esse é um bom tempo? Aqui você já começa a ter uma medição embrionária. Ok. Então, pegando no cenário de quem é pequeno. Sim. Quem é grandalhão, aí vai ter uma porrada de indicador. Tem os indicadores operacionais que você vai olhar. TME, TMA, então, tempo médio de espera. Quanto seu cliente está esperando para ser atendido? Para receber um oi, né? Para receber um oi, estou aqui disponível para você. Então, esse é o TME. Atendeu, né? Saiu da seara da espera, foi atendido, então você começa a medir o TMA. E, geralmente, o TMA, o povo se apega nele de um jeito que fala, não, tem que atender rápido, vamos lá, tem que ser ágil. O TMA seria finalizar o chamado. É todo o tempo médio que você levou do atendimento, é o começo e o fim. Né? Então, é esse tempo médio do atendimento de um modo geral. E tem gente que acelera muito isso. Aí, a pergunta que eu sempre faço é, para quê? Por que você está correndo? Né? Porque, assim, às vezes, é só uma questão de cultura da empresa. Quando eu atendia, né, que eu já comecei a atender na minha carreira, eu tinha supervisor atrás que ficava batendo palma. Vamos lá, gente, atende logo, Vamos corre rápido, aí. igual time de vendas, vamos vender. Exatamente. Finaliza o chamado. Exatamente. Tem gente na linha esperando, que não sei o que. Então, antes tinha muito isso. Hoje deve ter também, mas acho que, né, em caráter mais reduzido. Até porque veio a norma regulamentadora 17, que ela determina alguns critérios para que você não cometa erros na tua operação, né? Questão de equilíbrio, saúde mental também, enfim. Então, ela requer alguns cuidados ali com os operadores. Mas é importante porque o TMA, ele é importante? Ele é. Mas só ele vai mover o mundo? Não. Então, assim, às vezes você tem um cara que demora 10 minutos e ele é resolutivo. Além de ter um TMA, né? Tem um TMA alto, mas ele é FCR, porque é o First Call Resolution. Eu resolvi na hora para o cliente. Ele não me liga mais depois para falar da mesma coisa. Então, tem esses indicadores. O NPS, né? O NPS, ele tá no hype, né? Então, tá todo mundo medindo o NPS. Sim. Mas... A gente até fez errado por muito tempo, tá? É porque a gente não fazia a média do NPS. A gente fazia, tipo, a soma, meio que... A gente fazia a soma e dividia, né? A gente não fazia aquele detrator. Quando a gente começou a pegar detrator, promotor, opa, não tá tão bom assim. Porque a gente fazia meio que a média, né? Ó, a nota foi isso, dividido pelo número da galera que fez, mas enfim. Não, mas que bom que, né? É importante chegar nessa consciência, né? De como que é o número correto. Porque aí você tá interessado em melhorar mesmo. Sim. Não é a nota pela nota, né? É o que ela tá dizendo para você. Então, é muito difícil chegar numa média de NPS ali, numa nota de NPS de 75, por exemplo, né? E tem uma galera falando que tá com 75 e aí você fala, gente... Mas e os detrator? O que você tá fazendo? Como que você tá levando em consideração aqui? Exatamente. Mais importante que os promotores é como que tá a curva de quem é detrator que vai pro neutro. Sim. Ou do detrator que você também já não quer mais na tua empresa e tá tudo bem. Né? Aí aonde então tu tem que dar mais energia. Mais energia. Nos detratores. No detrator, pro promotor, pro neutro, né? Ou cortar o perfil de cliente. Exatamente. Porque assim, eu digo cortar o perfil de cliente, é claro, não é... É porque assim, ó, às vezes você ter clientes ali que estão te apoiando, eu escutei isso no encontro que eu fui de empreendedorismo, muito legal. E um dos empresários que estavam lá no palco, ele falou isso. Ele falou, cara, você vai olhar pro detrator, você vai olhar pro neutro e promotor. Se o detrator não é um cara que ele tá lá reclamando porque ele quer migalha da tua empresa e ele é aquele caroço que tá lá te enchendo a paciência e não é teu cliente fiel. Uma pedra no sapato. Ele é uma pedra no sapato, você tem que fazer uma escolha. Você quer conquistar todos os detratores? Justo. Eles são importantes realmente para você?
Se eles são, maravilha, vida que segue, se joga e evolui esse cara lá pro neutro primeiro, para depois pro motor. Eu não quero olhar pro detrator agora, porque tudo que eles estão me pedindo está relacionado com preço. Então, eu não estou afim, eu nem posso agora, né, colocar isso à prova, né, em cash literal na minha empresa. Então, para quem eu olho? Para o neutro. O neutro, ele está fora da conta. Então, se ele é o maior percentual, você está perdendo ali. Então, você começa a evoluir para saber se ele pode chegar num promotor ali, né? Legal. Bacana. E vai entendendo o perfil dele. Bacana. Ainda sobre os indicadores, tá? Bom. O que eu vejo as empresas fazendo, e assim, muitos nossos clientes e clientes que estão interessados em melhorar o seu atendimento com tecnologia. Eles tentam reduzir, por exemplo, esses indicadores TME e TMA utilizando inteligência artificial. Utilizando bots para responder às dores do cliente de uma maneira mais agilizada. Na sua opinião, você acha que isso realmente vai ajudar essas empresas ou ela pode gerar mais problema para elas? Olha, depende muito do segmento da empresa. Se você pega, por exemplo, um plano de saúde que atende idosos e coloca inteligência artificial para poder apoiar no agendamento, uma marcação de consulta, primeiro você tem que assumir que todo esse público ele tem já interação e já tem essa educação digital para tal. Então, assim, é um risco. Agora, começar a fazer a primeira aproximação com inteligência artificial e partir para o atendimento, talvez seja o melhor negócio dentro desse contexto. Então, vai depender muito do que você tem ali. Esses dias eu fui marcar uma consulta e foi incrível porque, assim, eu não precisei falar com ninguém e não é por não gostar de pessoas, porque eu sou apaixonada pela área de atendimento, sou a primeira que levanta a mão e fala, cara, respeita, você precisa da área. Sim. Né? Então, eu acho que assim, aí eu fui lá, fui agendar, eu fiz absolutamente online. A foto, todos os meus exames, eles foram parar no carrinho, como se fosse uma compra que eu estava fazendo. Legal. E aí depois eu finalizei com um agendamento perfeito, e aí veio a confirmação no WhatsApp e foi incrível. Então, assim, nesse caso ajuda, né? Mas tem que pensar no público que vai usar, que vai aderir a isso. Não acho que é tecnologia pela tecnologia. Tá muito no hype, né, também, a inteligência artificial, a gente escuta isso muito assim, às vezes você entra lá, LinkedIn, Instagram, tem um monte de curso, um monte de coisa, é o profissional do futuro, cara, é o profissional do futuro, eu acredito muito na tecnologia, eu gosto bastante, eu vou futricando, né, vou aprendendo, fiz curso de Python para poder entender como funcionava, SQL, então assim, eu sou a doida do curso. Gosto mesmo, mas o ponto tem que fazer sentido, porque senão você vai, dinheiro pelo ralo, você não vai conseguir trazer o retorno imediato, como todo mundo espera, porque a expectativa coloquei a IA para funcionar. Quantos eu consigo demitir em, sei lá, 2 meses? Falou tudo. É um pouco do que a galera tá... Elas estão apegadas a isso. É. Quando, na verdade, aqui o drive deveria ser, coloquei a IA para rodar, vou observar os processos que eu estou melhorando, a efetividade que eu estou levando para o meu cliente consumidor, quero entender se a vida dele está melhor, se tem como eu otimizar o time que está ali no atendimento, colocando para questões mais críticas, né? Evoluir a vida dessas pessoas, exato. E se não fizer sentido, é claro, pode ser estratégia da empresa, redução sim, mas não precisa ser esse o objetivo. Né? O objetivo ele tem que ser outro. Porque enquanto for redução de time, gente, está muito errado. Eu tenho alguns casos que envolvem inteligência artificial que, ao invés deles irem para essa linha de tentar automatizar o atendimento, é muito mais para apoiar o operador da maneira com que ele deve responder de acordo com o histórico de reclamações daquele determinado cliente, né? É isso. Essa daí é uma forma, então, que pode fazer a inteligência artificial trabalhar em conjunto com os nossos operadores. Com certeza. Processos que são muito corriqueiros, né? Por exemplo, quando eu trabalhava em Econ, tinha lá o cliente que vinha buscando o boleto, segunda via de boleto, né? Que é um grande lance do churn dentro do Econ. Então, assim, segunda via de boleto, nota fiscal, enfim. Então, como que você consegue otimizar isso com inteligência artificial? Vai mandando para ele automático. Ele pediu, de que pedido que é? Desse X? Manda para ele, né? Então, assim, você consegue apoiar nesses processos que são repetitivos, que não requer, né, uma cognição gigante, nem uma análise tão grande assim, e você manda bala, vai colocando para esse processo. Tem algo hoje no seu dia a dia que está sendo aplicado já?
IA, alguma coisa do tipo? Olha- Ou até automação por meio de tecnologia? Conta um pouquinho pra gente, que a gente é bem curioso nisso. Algumas automações de sistemas internamente, sim. Para fora ainda não. Principalmente porque legal. nosso Mais produto... pro próprio time. Mas para o próprio time e alguns processos já internamente, né? Quando a gente olha para a camada cliente, o nosso público ele é muito diverso, né? Então, eu tenho a camada de clientes que são lojas, né? B2B, B2C, acho que de um modo geral, para poder resumir até. Então, dentro desse contexto, acaba ficando mais difícil porque cada público tem uma necessidade. Então, a gente vai entendendo ali alguns caminhos para trilhar, mas que precisa ser de sucesso. O que você trouxe é uma realidade que às vezes a gente não olha, que é essa questão do público, né? Então, só um caso rápido, né? Hoje, pela manhã, eu fui ajudar o meu sogro. Meu sogro tem 74 anos e ele recebeu um novo contrato do plano de saúde e o contrato é digital. E aí tem que mandar o token, o token voltar. E assim, ele queria o contrato impresso, né? Eu tô ali com a folha pra... Falei, não, eu vou trazer aqui depois a sua assinatura, que ele queria ver a assinatura dele no negócio. Então, realmente, se a gente for apenas colocando a tecnologia goela abaixo, a fricção tende a baixar o nosso NPS, ter mais reclamações, Exato. enfim, né? E o cara que vai se diferenciar no meio desse caminho é o que está fazendo arroz com feijão. O que faz Muito bem feito. O atendimento ele tá muito voltado a fazer o básico muito bem feito. Ou você acha que é muito mais assim, ó, trazer soluções extremamente inovadoras, para não falar mirabolantes, entende? Qual que é a sua visão nesse sentido, Kelly? Ó, a visão, se você perguntar, Kelly, o que você gosta mais e o que você acredita é no básico bem feito. A gente tá tão atolado de informação o dia inteiro, de todas as redes, de todos os lugares. Isso não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que tem que ser vista com muita cautela. Porque senão a gente vai adoecer, aquele lance da saúde mental, enfim. Então, o básico bem feito, ele é realmente incrível e tem pouca gente fazendo. As ideias mirabolantes, uau, elas estão assim, cada vez mais numa coisa que você fala, gente... Cada vez mais mirabolantes. Cada vez mais mirabolante. Só que o ponto não traz resultado. Quando você vai ver, mesmo como consumidor, muitas vezes, né? Ou como estando nessa cadeira, né? E podendo observar, hoje nem tanto, mas no passado algumas coisas não fazem sentido aquilo que você quer pensar como uma ideia, né? Parece Cirque du Soleil no atendimento, né? Dá 3 piruetas, 4 giros para lá, 4 para cá. Cara, para quê? Ele quer ligar, ele quer ser atendido. Eu tinha um CEO e ele falava o seguinte, pedido bom é pedido entregue. Justo. Ponto final. Não adianta no meio do caminho falar, olha, esses dias aconteceu uma jornada comigo com muita fricção, para vocês terem ideia. Eu acionei a empresa por diversos canais, chegou até o CEO também. E eu consegui uma reunião com a diretoria da empresa para falar tudo que eu tinha sofrido com o meu pedido. Mas isso aconteceu por quê? Porque eu conheço do mercado de e-commerce. E aí eu entrei nessa agenda da diretoria e contei tudo que aconteceu do começo do meu pedido até o final. A jornada. Foi horrível, gente. Porque assim, pelo menos 30 pontos de fricção. Sem brincadeira nenhuma. Então, e a mensagem deles cara, olha eu aqui de novo que não sei o quê. Eu não queria você de novo ali comigo. Né? Então, assim, você continua querendo ser fofo, você continua querendo ser disruptivo, mas eu já falei que eu não quero mais esse tipo de relacionamento. É um relacionamento tóxico. Não quero mais. Então, algumas empresas vão colocando processos e, de novo, isso é um perigo. Por quê? Depende muito de quem está lá atrás dos bastidores fazendo aquele processo. Se não valida com o cliente que está na ponta, se você não entende seu público ou o que ele quer, esquece. Tá fadada a fracassar, assim, muito fortemente. Então, o básico bem feito, hoje é luxo. Sim. Bacana. E atendimento é similar a relacionamento, né? E a gente tem que manter o atendimento com o nosso cliente igual nós mantemos o relacionamento com os nossos amigos? Essa pergunta também, você vai ver que eu vou responder muito depende aqui, porque realmente depende muito do De mercado, análise. né? E de onde você vai. Por exemplo, saúde. Você tem que tomar um cuidado, porque a pessoa está sofrendo, às vezes, por alguma coisa, está passando um perrengue na vida, tarará.
você não vai manter um relacionamento tão, né, solto e próximo, porque às vezes não é o que ela quer. De outro modo, tem gente que gosta mais do acolhimento, então você tem que dosar isso. Chamar senhor ou senhora, para mim, isso é quadrado demais. Não precisa, as pessoas têm nome, né? Elas se sentem acolhidas. Ficar repetindo o nome toda hora da pessoa, ela sabe como ela chama. Então, fala, né, uma vez ou outra ali para ganhar esse acolhimento. Então, existem técnicas, assim como tem para vendas, tem as técnicas do rapport, né? Que é como você se conecta com a outra pessoa também. Como que você traz ela para essa proximidade. Então, vai depender muito, né? Da maneira como que a pessoa devolve para você. Da maneira como a pessoa devolve para você. E aí que tá, acho que o grande pulo, assim, porque a maneira como a pessoa te devolve, você sabe a abertura que tem. Se é final do ano, Feliz Natal, fica com Deus, cara, eu vou responder para você. Amém, né? Um ótimo Natal para você também. Antigamente não podia. A gente era proibido a responder esse tipo de coisa. Não podia. Então vai depender da empresa muito, né, desse acolhimento. Mas tudo é relacionamento. E ele é bom, principalmente quando você tiver que falar um não. Porque o cliente, ele nem sempre tem razão. Mas, a depender da empresa e do momento que ela tá, essa relação é tão importante que faz sentido equilibrar. Sim. Então, você equilibra, garantindo que ele tenha um pouco de razão, mas que você também tenha um pouco de razão. Aí você equilibra tudo isso e vai criar esse relacionamento. Olha, Marcos, eu não posso te oferecer isso agora, mas o que eu consigo fazer por você é XPTO. É realmente uma negociação, né? Porque essa frase morreu de uns tempos pra cá, né? Exato. Porque quando eu cresci, meu pai também é empreendedor e o cliente sempre tem razão. Né? Essa frase foi morrendo ao longo do tempo. E aí, eu queria casar com essa pergunta dentro lá da companhia hoje, né? Você tem lá algumas pessoas que você toca e você tem várias áreas. E aí no marketing a gente fala muito de tom, que a empresa se comunica. Como que é isso em questão desse tom dentro do atendimento em si? Tá. Você tem que se reunir com a área de marketing também e trabalhar isso junto? Não, hoje não. Lá não tem essa necessidade, enfim, né? Até porque, majoritariamente, o nosso público, ele é o B2B, então a nossa relação com ele é mais, né, tranquila, empresário bem mais... empresária. Exato, então ela é mais tranquila nesse aspecto. Mas tem empresas que sim. Por exemplo, a marca é feminina ou masculina? O que eu vou falar? Eu posso falar no diminutivo ou eu não posso? Na hora de escrever um e-mail, como que eu trato isso? Então, aí a gente precisa alinhar. Sempre é importante estar todo mundo com a mesma comunicação, porque senão tá lá a galera da mídia social falando, né, numa pegada super então, uhul. good vibe, e a empresa é toda séria, formal, né? Exatamente. Fala senhor lá na ponta, né? Exatamente. Né? Senhor uhul, como o senhor vai, aí você fala, nossa, né, mudou totalmente aqui o sentido da coisa. Então, precisa alinhar, sim, é importante alinhar. Olha, eu tenho uma dúvida sobre... Você falou sobre o rapport do seu operador de atendimento, entendendo o que o cliente gostaria de seguir ali dentro desse atendimento, né? Até nessa questão pessoal, como eu perguntei. A gente vê muito treinamento para marketing, a gente vê muito treinamento para tecnologia, muito treinamento para vendas. Eu, particularmente, não vejo muito treinamento voltado para o atendimento. Como profissional de atendimento, ele pode ganhar essa malícia que você tem, que você ganhou na sua experiência hoje? O que você recomenda para esse profissional? Olha, é uma jornada e o ponto que você tocou assim foi muito cirúrgico. Eu tenho feito algumas lives, né, até, né, enfim, voltadas para atendimento, de bastidores de atendimento. E aí, para poder mostrar para o pessoal que atendimento não é você sentar numa cadeira, colocar um head e atender ligação, responder um e-mail, um chat, um WhatsApp, o que for. Não é isso. Atendimento é você entender que existe essência por trás disso. Cara, quando eu atendo lá... quando eu atendo a tinta, né? Dentro de souvenir, quando a gente atende sobre tinta, não é sobre a tinta, não é o produto. O que aquele cliente, aquele consumidor vai pintar a casa dele, o que está chegando ali? É um novo bebê? É uma mudança? Legal. É um casamento? Então, qual é a essência? E o operador que está na ponta, ele trata da essência. Assim como a beleza, né? Várias vezes a gente atendeu mulheres que estavam terminando o tratamento de câncer e queria lá uma paleta de cor diferenciada, de sombra, para poder usar e se despedir desse momento, enfim, porque é um ciclo encerrado de vitória para ela. Então, quem atende tem que estar muito conectado. Mas onde a gente aprende isso? Né? Essa questão. Hoje realmente é muito difícil ter cursos para operadores. A gente vê muito CX.
Mas CX não é atendimento. O atendimento, ele é parte da jornada do cliente. E CX vai olhar a jornada. Então, ele passa inteira. Então, ele vai passar por atendimento que faz parte desse processo, né? Quando ele precisa de ajuda, ele vai buscar ajuda. Então, nesse caminho, o CX vai olhar. Mas o atendimento, ele tem que ser cuidado de outra maneira. Geralmente, onde a mágica acontece? Dentro das empresas, dos próprios BPOs, né? Que são as empresas que prestam esse serviço de atendimento. Lá dentro tem uma equipe de treinamento e qualidade que prepara os operadores. Mas só isso não basta. Eu vou dizer por mim, vou pegar meu exemplo. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis entender o que acontecia nos bastidores e eu prestava atenção e me conectava com o povo e fazia networking. Então, assim, hoje tem uma galera chegando, por exemplo, no LinkedIn, eu tô lá tem mais de 10 anos. Então, assim, sempre olhando para atendimento, defendendo a bandeira, provocando o povo, né? Porque, assim, o atendimento errou. Aqueles processos do atendimento não funcionam. Mas você tem que lembrar que o atendimento só resolve perrengue que outras áreas levaram a acontecer. Com outros processos da empresa e às vezes... Exato. E às vezes vira vamos falar assim, um gargalo de fato que tá todo mundo indo pra lá e se ninguém olha e tem o carinho de entender e fazer aquilo que você falou no começo. Pôr dados, mapear e resolver, né? E aí, como resolver isso com as outras áreas? Aí é um ponto importante, que eu acho que cabe muito pro dali para não tomar-lhe, né? O atendimento tá causando, tá errando, tarará. Tá bom, bonitão. Então, peraí. Vai lá, pega os principais motivos de contato, os principais problemas que estão dando. Volta com os stakeholders da área e fala, galera, sabe o que tá acontecendo lá? Tô tendo pico de chamada porque você atualizou o programa XPTO e não avisou. Eu preciso que você avise com antecedência, está impactando no NPS. Então, a gente começa a trazer para a discussão mesmo com os stakeholders para que eles vejam que aquilo que, segundo você acha, está gerando contato lá. E eu não posso, né, ter contato gerado. Não, mas foi só uma mudancinha, tal. Bonitão, foi para você, mas lá está gerando contato. E a gente precisa treinar pessoas. Não dá para tirar atendimento para treinar da noite para o dia. A gente tem que programar, porque tem pausa no horário certo, tem dimensionamento que tem que fazer. Eu tenho que entender qual é o meu dia de maior volume e se naquele dia eu tirar uma pessoa ali do atendimento, o cliente que ligar vai encontrar menos um e talvez uma fila de 30 clientes a mais para ele poder esperar. Exatamente. Então, tudo é uma cascata, né? Você vai cascateando. Então, tem que falar com os stakeholders, sim, para poder trazer ali a solução. Esse mesmo CEO que eu citei aqui, né, que ele falava do pedido bom pedido entregue, icônico, incrível ele. Ele falava o seguinte, ele deixava na empresa, na televisão, os indicadores de NPS. Legal. E ele pedia para poder imprimir todos os comentários negativos da rede social e colar na parede da empresa para que, quando todo mundo chegasse para trabalhar... Virava cultura. Você lia... Aí você fala, putz, esse aqui tá reclamando do pedido, deixa eu ir lá ver como que tá hoje a logística, o que tá acontecendo ali. E isso gerava uma cultura que todo mundo tinha olhar para o cliente. Aí era real. E tem até um caso que trouxe a questão do dimensionamento, né? Tem um caso bacana que a gente estava conversando nos bastidores, que foi a Beleza na Web, quando teve ali a situação pandemia, etc., que basicamente as mulheres não podiam comprar, né, na loja física, então o site teve um grande volume. Conta pra gente, como é que foi esse case aí? Como que você levou isso até pra diretoria? Como que houve as mudanças aí que aconteceram? Legal. Bom, acho que pandemia não precisa nem falar, né? Sim. O quanto ela trouxe ali de vários aprendizados em todos os sentidos. Um deles foi o mercado, né? Que você ia comprar um sabonete, do nada você estava no e-commerce comprando sabonete, comprando álcool em gel, enfim. E aí, o que aconteceu? Num crescimento absurdo, né? Eu saí de uma equipe que estava beirando ali as 40 pessoas, né? Em 2 turnos, manhã e tarde. E era um atendimento já era grande a equipe. Exato. Na minha dimensão, ele estava pequeno já, mas é uma equipe grande, né? E a gente mudou. Então, como todo mundo foi para casa, né? O atendimento, ele seguiu, porque não era uma atividade que, né, precisava, foi determinante, né, para ficar em casa e tudo mais. E aí a gente adaptou, dentro das regras, tudo bonitinho, o escritório.
Então, imagina, a gente tinha um monte de gente ali, ADM, trabalhando, e aí, do nada, você ganha um escritório que é todo seu, né? E aí você vai, né, brincar e organizar o play ali como tem que ser organizado. E aí, uma das coisas foi o crescimento, porque, assim, começou a gerar muita demanda de ligações, de e-mail, gente que não comprava, capacidade de logística. Então, tudo cresceu ao mesmo tempo. Então, como que a gente organiza isso? No espaço do escritório que a gente tinha, não dava para colocar todo mundo junto no mesmo horário. Então, eu saí de uma equipe de lá 40, 50 para 150 pessoas. A gente chegou nesse número de equipe. Cabia todo mundo no escritório neste momento? Não, porque tinha espaçamento, né, delas. Não podia sentar uma do lado da outra. E assim, ó, só para entrar mais em detalhe, tu tocava isso. Isso. Como é que foi chegar para a diretoria, para os acima e falar, cara, precisamos sair de 40 para 150. triplicar o time? Essa é uma dor gigante, gigante para quem vive no atendimento. Porque é aquilo que a gente falou, não, põe a IA aí, pô. Exato, é. E aí, assim, naquela época, assim, não dava para implementar nada muito rápido. Sim. Depois a gente foi otimizando, claro. Mas o que, assim, por que a ideia foi comprada, né? De poder crescer? Porque, assim, já tinha ultrapassado todo tipo de limite possível. Base de dados, então, que... Exato. Então, assim, números de ligações, o número de vendas mesmo, né? Claro, não é natural, você cresce venda, tem que crescer atendimento. Não é tão saudável assim. Isso não é escalável, não vamos falar. Não é escalável porque senão vai ficar 1 para 1 depois, você não vai ver, né? Você vai ver que a conta não bate. E se bate, ela vai dar 0. Então, você tem que organizar isso. Mas naquele momento precisava. Então, ok, a ideia, né, foi comprada. A gente foi contratando pessoas, né, enfim. Foi difícil porque com o incentivo do governo... A gente estava competindo com o incentivo. Para que eu vou sair, então, da minha casa e trabalhar, sendo que eu estou recebendo em casa? Então, foi desafiador conseguir as pessoas. E mesmo conseguindo, a gente tinha toda uma estrutura. Então, não, como eu falei, não cabia todo mundo no escritório. A gente abriu um turno de madrugada. Caraca. Então, a galera atendia... Fazia o quê? Atendia telefone de madrugada? Não. A galera da madrugada cuidava de mídias sociais, porque quem está no Instagram e Face não dorme. Sim. Tá ali interagindo e acompanhando promoção, propaganda, não sei o quê. E a galera interagia ali. Então, a gente cuidava dessas interações para responder todo mundo. Era um dos drivers, assim, responde a galera que tá lá. Responder e-mail. Querendo ou não, todo mundo, né? Todo mundo não, mas na época eu usava mais ainda e-mail. Então, o pessoal interagia bem também. Então, a madrugada aliviava a carga para que no dia seguinte, quando chegasse, abrisse o telefone... a gente tivesse melhor. Uhum. E mais, limado ali daqueles números gritantes que a gente tinha de chamada, e-mail, enfim. E isso foi, em média, assim, quanto tempo que fez essa virada? Que fez... Vamos falar de 50 para 150 com a operação funcionando desse jeito. Tá, eu acho que levou aproximadamente 2 meses e meio. Caraca. 2 meses e meio. Contratar 100 pessoas, treinar e capacitar para o negócio. Foi tenso, menino. Eu nem... Quando você para assim, você fala, gente, aconteceu. Como assim? Aconteceu, é claro, eu não fiz sozinha, tinha Sim. equipe ali que trabalhava comigo. Mas assim, tem os doidos, sempre tem os doidos, né? Pra topar umas ideias assim, malucas. E aí, claro, a diretoria comprou também essa ideia. A gente ficou pelo menos 1 ano e meio. 1 ano e meio, quase 2, dentro do modelo. E depois a gente, né, quando tudo já tinha mais tranquilizado, melhorou os processos. Aí a gente foi voltando, as pessoas não foram demitidas, elas Legal. foram Foram realocadas de horário. isso para outro horário, porque elas, né, queriam também. Então, deu tudo certo, assim, no final do dia, deu bom. Mas bom, é uma cara. loucura. É uma loucura. Imagina, crescer o time desse tamanho. E aproveitar, pegando assim, ó, o ponto dessa mudança que aconteceu no pessoal, ok? No turno ali. Como que você lida com a tecnologia para ajudar a resolver esses problemas também? Você usou um pouquinho de tecnologia ali ou foi muito mais voltado para as pessoas? Ou a tecnologia já estava implantada? Conta um pouquinho para nós. Nessa época, a tecnologia que tinha era basicamente... Acho que, assim, legal. Uma das coisas que ajudou a gente foi escalar a licença. Porque antigamente, para quem é lá das antigas, sabe que quando você precisava aumentar a licença de e-mail para, né, o expert que estava chegando e tal, cara, você tinha que fazer, às vezes, um novo aditivo. Mandar e-mail para... Contrato, compliance, financeiro... Funciona assim até hoje, tá? Funciona assim até hoje. Meu Deus, tá. Então não mudou totalmente. E aí, quando a gente implementou
uma plataforma que era mais moderna, né? Via web, né? Não precisava de servidor, nada disso. Foi mais tranquilo. E aí a gente conseguiu escalar. Era assim, eu mandava mensagem pro Key Account e falava, Michel, pelo amor de Deus, 30 licenças para amanhã, você não tá entendendo? Eu preciso. Kelly, veja bem nada. Eu vou te mandar um e-mail só dando de acordo aí muito rápido e você libera logo, porque a galera tá chegando. E aí acontecia. Então, isso foi bom, porque se não tivesse sido nesse modelo, eu nem sei, de verdade, como que a coisa teria desdobrado, acontecido. Então, assim, nesse momento a tecnologia ajudou, nesse quesito. O fato de você ter web, né, também, para não precisar do servidor e tudo mais, porque nem sempre tinha gente lá comigo, né, para poder apoiar também, enfim, e ficava aquele trambolho gigante, né, no escritório, você fala, meu Deus, né, isso aqui tá aqui até hoje, enfim, então a gente deixou canais de telefonia, que você precisava do switch ali, VoIPs, né, para poder, exatamente, então, tudo isso apoiou muito mais nessa questão mais estruturante. Coisas Legal. que foram sacadas, assim, de última hora. Por exemplo, o período que a gente está se aproximando, Black Friday. Como que a gente fazia? Era um momento em que chegou muito cliente novo, muitos clientes novos ali, que ainda tinham receio de comprar online. Acontecia muito isso ainda na época. Como que você fazia? Aí eu criava uma caixinha chamada Minha Primeira Black Friday, ou Black Friday. Então, para ele saber como que funcionava, que podia demorar um pouquinho mais mesmo, mas que ele ia receber. A gente gravava vídeo do centro de distribuição para mostrar que existia, que tinha produto no estoque. O pau tava né? quebrando. Exato. Não, a galera também, madrugada dentro, trabalhando. Então, assim, nesse sentido, era muito... Essas ferramentas mais modernas, elas dão essa flexibilidade, né? Sobe uma FAQ, desce, coloca a pergunta tal, tira. Você não precisa de um time de TI, especialmente, para fazer uma mudança. Fica muito na nossa mão, né? Então, é melhor. Porque aí você sabe a pergunta que você quer fazer e a resposta que aí vai subindo lá, de vários modelos, né? Trabalhando até a semântica da ferramenta mesmo. Eu acho que você trouxe bacana que, assim, comece pelo estrutural, né? Então, uma boa telefonia, um bom sistema de atendimento, um negócio que você possa mexer, que você não precisa sempre de um terceiro. Exato. Isso vai dar agilidade em todo o processo. Exato. Bem, estamos indo aqui para os minutos finais e eu queria entrar num tema aqui que foi até o motivo que eu te falei, Kelly, vamos fazer o podcast com a gente, porque a gente quer mais mulheres no podcast, né? A gente sabe que teve até recentemente aí uma grande postagem que deu repercussão. Nem fala desse cara, nem fala desse cara. Não, não tô falando de cara, estou falando de postagem. Não tô falando de ninguém. Mas acredito que você topou muitos desafios aí, principalmente da área que tu atua, porque tu tem que comprar ideias e vender, né, ideias e ser comprada por muitas outras áreas. Tem uma carreira executiva brilhante em várias empresas legais. O que você daria de dica para mulher executiva que está começando agora, que está entrando, sendo promovida, enfim, e como conseguir lidar com essas diferenças, como conseguir ter mais empoderamento para, de fato, conseguir vender as ideias e colocar os projetos em prática? Legal. A primeira dica assim, que eu vejo e que eu aplico muito é jamais perder o lugar de fala. Nunca perder esse lugar, porque assim, cara, eu sei, né, o quanto eu estudei, eu sei que, né, o pessoal é engajado, vai atrás. Então, se é uma coisa que vale a pena a mulher estar lá, se é o que ela quer, ela tem vontade de estar nisso, vai fundo. Precisa estar 100% preparada? Não. Desencana, boba. Nem precisa, né? Se é o que você deseja mesmo, se você conhece do assunto, você não sabe 200% dele, sabe 70%, 80%, é igual que a gente fala pro Econ, né? Não espera ficar perfeito, não, senão você nunca vai soltar. Fazer. Exatamente. E eu levo esse aprendizado, inclusive, quando eu comecei no Econ, quando eu comecei no segmento de cosméticos, até mesmo agora no segmento numa indústria química, eu estava 200% preparada? Não. Eu conheço muito do meu segmento de atendimento, mas do mercado em si, não. Mas eu vou dar a cara para bater, eu vou estudar, eu vou atrás disso. Então, quando a gente quer realmente, faz sentido, tem propósito, vale a pena continuar ali. Legal. Então, é seguir firme no meio dessa jornada, que não é fácil. Vai ter muito alecrim dourado no meio do caminho,
mas a gente dá uma chutada neles e segue a vida aí adiante. Dá-lhe pra não tomar-lhe neles. Dá-lhe pra não tomar-lhe, exatamente. Não precisa ser fofinha, queridinha, lindinha. Pode falar grosso também se quiser, fala do jeito que você quiser. Brinca, né? Eu tenho até uma brincadeira que é assim, cara, você pode bater, mas eu também vou. Então, é isso, né? É o equilíbrio. Eu acho que faz parte do jogo, porque esse é o posicionamento, né? Que assim, tem que ter. Então, às vezes, eu tenho uma conhecida que às vezes fala assim, não, é porque o pessoal acha que eu sou muito direta e tal, o pessoal fala que eu sou grossa. Não, cara, tu é direta. Tu vai direto ao ponto, com dados, com número e... Exatamente. Porque tu tá sendo racional. Exatamente. E a gente precisa de gente assim do nosso lado, né? Porque, de novo, o equilíbrio ele é muito importante. Porque você vai ter alguém que não gosta muito de comprar briga, que tá ali mais assim, mais quietinha. Você vai ter aquela que fala, que se posiciona, que aponta, que traz. E tudo é inspiração. Você vai olhar e falar, cara, exato. É importante ter esse papel, é importante ter quem chacoalha, é importante ter quem não tem visão romântica, é importante ter quem tem visão romântica, né? O mundo é lindo, as borboletas voam, maravilha, mas e o resultado? Então, é importante isso também. Então, é legal, seja autêntica naquilo que você acredita. É claro, postura é diferente de ser genuíno, né? Eu não vou chegar no evento e começar a berrar porque, né, olha, é no que eu acredito. Não. Você não precisa disso. Você tem que ter postura, educação em primeiro lugar. Agora, se você quer se posicionar, coloca para fora o que você acredita, mas sempre é mais importante pautado em dados, né? Porque sai da seara do segundo eu acho. E aí você vai bater com luva de pelica e tá tudo certo. E assim, né? Às vezes a gente sente com um pouco de insegurança e os dados vão nos trazer a segurança, né? Essa é a minha conhecida. Às vezes ela fica, mas e se acontecer com fulano e tal, cara, fulano tem dados, tem resultado igual você tem a curva de crescimento que você tem, então desencana. Exato. Desencana porque os dados te guiam. Exatamente. E aí tem uma outra coisa muito legal aí que você produz lá no seu LinkedIn, né? A gente vai deixar o LinkedIn da Kelly aqui na descrição desse vídeo. E quando vocês chegarem lá, tem um negócio que ela produz que pra mim é sensacional, chamou muito minha atenção, que é o Dicário. Né? Por que você começou a produzir isso? Que veio? Porque ela é massa, que ela faz, cara. Só que ela faz, não sei se é um tablet aquilo, dando spoiler aqui para que você vá lá depois e veja. E aí ela põe o desenho, sabe? Deixa o negócio bem intuitivo, assim, pra pessoa entender. Exatamente. O que veio essa ideia de produzir o Dicário lá que você tá fazendo? A ideia veio de conversas com amigos, né? De coisas que acontecem assim, entrei na reunião, aconteceu X. A galera me chama lá no Teams ou no Slack, que seja, e dá oi e some, não fala mais nada. Quem nunca? Exatamente. Então, assim, você entra numa agenda e descobre que não tinha nada a ver com aquele tema. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, que coisa, né? A gente já tá beirando 5 anos do pós-pandemia, em dezembro. E todo esse aprendizado do online, ele veio, né, desse momento. Mas a galera ainda não aprendeu. E aí, eu falei assim, claro, eu sou perfeita? Eu não sou. Mas me dá nos nervos quando alguém manda, oi, bom dia. Eu falo, não é possível. Ela acordou hoje pra me dar bom dia? Fala o que você quer logo, eu não vou ficar chateada com você. Pode falar, eu tô aqui pra isso mesmo, né, não tem problema. E aí foi por isso, assim. Legal. Dessa necessidade. E o mais engraçado é que depois que eu postei o primeiro, o povo começou a falar, já quero ver o próximo. Isso daqui devia estar assim que o funcionário chega na empresa, devia ser o guia, no onboard. Eu falei, gente do céu, olha o que tá virando. Então, assim, por isso, assim, acho que Legal. É importante, você não precisa responder de todos os e-mails, se a pergunta não foi para você, é para conhecimento mesmo, tá tudo bem, fica tranquilo. Então, acho que é um pouco desse drive aí do meio corporativo. Legal, teve um bem legal que ela postou, que foi um do e-mail, que às vezes você tem que mandar um e-mail em cópia, né, num corporativo, e aí tu vai marcar lá 10 pessoas.
Às 10 responde recebido. E aí começa a virar um e-mail infinito, né? Recebido, obrigado, ciente. Exatamente. Eu sou o cara que responde o obrigado, vocês me desculpem, ó. Então Marcos. vou te mandar lá o conteúdo dela. Se você usa a Microsoft, eu vou te dar Tem a dica. reação, né? Tem a reação. Isso aí. Sim, Eu sim. coloquei o print da reação. Tá bem Dá um printado. joinha só já é o suficiente. Tá tranquilo, tá de boa. Ô, Kelly, ó, bate-papo extremamente enriquecedor, tá? Hoje eu aprendi com você aqui e vou te dar uma dica, tá? Se você não tem ainda. Tá. Eu acho que você deveria fazer um treinamento e um curso sobre a sua experiência. Boa. Porque hoje eu aprendi aqui muito do que a gente às vezes quer ser tão avançado, só que a gente não tá fazendo a nossa base bem feita, né? E eu tenho um pouco desse conceito também, e eu vi que as nossas ideias elas são muito similares nesse sentido. Aprendi muito, validou legal. muito da minha ideia aqui, tá? A gente deixa esses minutinhos finais aqui que a gente gostaria que você deixasse uma frase para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, de como lidar com essas experiências de trabalho e também com as experiências da vida. Essa daqui Legal. é para você falar olhando para o nosso público aqui, tá? Boa. Gente, acho que como mãe de adolescente, 16 anos, o que eu penso para futuro e falo muito, né, para minha Bia, é que ela precisa ser genuína, ela precisa ser ela, aceitar e topar tudo que vier de braços muito abertos como aprendizado, né? Então, hoje eu tenho a felicidade de ver isso na minha filha, então eu provoco ela, né, tá ali dentro de casa, então eu vou falando, Bi, faz isso, faz aquilo, conversa com as pessoas desse jeito, daquele jeito, então ela vai encarando isso, então é ter braços abertos, ego, né, absolutamente zero, porque a gente aprende com as experiências mais básicas da vida aquilo que vai mudar o nosso ritmo lá na frente. Você só vai entender depois, mas assim, seja simples, honesto, humilde, conectado e faça networking. A gente precisa das pessoas. É importantíssimo estar conectado com várias pessoas. Sai da bolha dos amiguinhos e vai se conectar com o mundo. Acho que é isso. Animal. Muito bom. Animal. Gente, pega um livro aí, a gente vai dar um presentinho aqui, ó. A IBP que tem uma meia sensacional, a gente tá até usando, né? Eba! O livro Que linda! das 7 leis do vendedor de sucesso. Deixa eu autografar. Esse é o seu, né? Esse é o Boa. meu. Esse aqui a gente fez pra quê? Para o vendedor mesmo. Para aquele cara ali. Teve uma coisa que você trouxe aí nas suas falas que eu achei muito relevante, que foram as pessoas. Então, que você traz assim, cara, não interessa a tecnologia, mas as pessoas do atendimento têm que ser valorizadas. Que daí, quando a gente vai para as empresas, que eles dão um atendimento é a hora que você começa. Né? Você começa no call center, na área de vendas você vai começar como pré-vendas, né? E aí, assim... A frase do, cara, a inteligência artificial não tem que tirar as pessoas. Tem que fazer elas serem melhor. Exato. Né? Eu acho que isso me marcou. Então, vou autografar aqui já e vou te dar e depois eu autografo no off. 7 leis do vendedor de sucesso. Muito legal. Kelly, muito obrigado pela Imagina. sua participação. A Muito gente bom falar com agradece. você. Um Eu que papo agradeço. nota 1000, assim, ó. Obrigada. eu Aprendemos agradeço. muito. Agradeço. Bem, para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, solta o like, compartilha aí com a sua equipe de atendimento, com os seus colegas empreendedores, seja intraempreendedor como a Kelly, seja um empreendedor dono de empresa, para que você melhore seu atendimento, tenha mais resultados, mais positividade aí dos seus clientes. É isso? Perfeito. Dá-lhe para não tomar-lhe e até o nosso próximo episódio. Valeu.